Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento matemático na criança, explorando notações dessa obra da Bárbara M. Brizuela, da editora Artmed, do FMDE e do PNBE. Essa obra aqui, ó. Com profundas implicações na prática de sala de aula, este texto examina a importância do entendimento e da aprendizagem de noções matemáticas para o desenvolvimento das crianças como aprendentes de matemática. Utilizando uma série de entrevistas e conversas com alunos da educação infantil e ensino fundamental, a autora investiga o entendimento de diferentes notações matemáticas por parte da criança, incluindo números escritos e o sistema numérico escrito, vírgulas e pontos nos números, notações de frações, tabelas de dados, linhas de números e gráficos. Esse é um pouquinho mais dessa obra. Para dar uma visão geral da obra e do foco da pesquisa. O interesse pelas notações matemáticas aumentou significativamente nos últimos anos. Veja, por exemplo, Cobb, Yackel, McClain, Grave, Major, Leder, Van Oers, Verschaffel. Esse interesse pode ser visto, por exemplo, nos recentes padrões e princípios propostos pelo National Council of Teachers of Mathematics, o NCTM, os quais incluem as representações como um dos padrões de processo a serem atingidos em diferentes séries, da pré-escola ao ensino médio, segundo o NCTM. Além disso, o anuário de 2001 do NCTM foi dedicado a diferentes aspectos das notações matemáticas, segundo Cuoco e Curcio. As notações, compreendidas simultaneamente como o ato de representar e como o objeto em si, são centrais para o desenvolvimento matemático dos aprendizes e para o desenvolvimento da matemática. De fato, as notações são um aspecto essencial da aprendizagem do ensino da matemática, segundo Cuoco e Curcio. As crianças, nos mais diversos contextos socioeconômicos e culturais, estão imersas em um mundo de notações matemáticas desde o momento em que chegaram ao mundo. Os números escritos que as rodeiam representam a grande variedade de conceitos numéricos e quantitativos, além de serem usados para outros propósitos diferentes, por exemplo, como rótulos e em números de telefone. Veja Sinclair e Sinclair. O mesmo grau de exposição vale para outras notações matemáticas, segundo Lehrer, Schauber, Carpenter, Penner, como gráficos e tabelas de Cessa, Hammer, Schering, Kulpakovsky, e notações de espaço e mensuração, segundo Lehrer e Coase, por exemplo. No entanto, apesar desses esforços, o Ferreiro salientou no domínio das notações de uso social, o nosso conhecimento da psicogênese da notação matemática ainda é muito limitado. Neste livro trata dessa lacuna das pesquisas. Isso é importante não apenas em respostas a perguntas de pesquisas significativas, como também em termos da prática de ensino. Apesar dos recentes padrões e princípios propostos por pesquisadores e pelo NCTM, com a finalidade de incluir as notações matemáticas como uma parte integral do ensino e da aprendizagem de matemática, até o momento a maioria dos professores teve pouco ou nenhuma formação nessa área. Os pesquisadores reconheceram a importância das notações na educação matemática, mas essas reflexões e observações ainda não influenciaram a formação dos professores que estão praticando e estudando. A pesquisa relatada neste livro se relaciona intimamente a uma importante linha de investigação lançada por Emília Ferreiro, Ferreiro e Teberowski, referente à aprendizagem infantil da linguagem escrita. Por mais de 20 anos em seu trabalho, Ferreiro tem considerado a linguagem escrita como um objetivo conceitual, uma posição que também assumo, ver as notações matemáticas como objetos conceituais. Por objeto conceitual, refiro-me a coisas como as notações, sobre as quais as crianças pensam, desenvolvem ideias e refletem. Como Ferreiro, parte do princípio de que os sistemas escritos constituem objetos conceituais. Isto é, a aprendizagem infantil das notações matemáticas não é meramente uma questão de habilidades perceptivo-motoras. Embora a pesquisa de Ferreiro tenha sido executada na área da linguagem escrita, compartilho muitas das suposições que fundamentam a sua pesquisa. Por exemplo, acredito que há um objeto socialmente constituído com certas características e uma lógica que o caracteriza e, por parte das crianças, hipóteses relativas a sistemas de notação matemática e como elas funcionam. Ao se apropriar de sistemas de notação, as crianças estão tentando compreender as relações entre os elementos do sistema e a maneira pela qual o sistema funciona, segundo Ferreiro. Além disso, conjecturo que as crianças reconstroem sistemas de notação social e que as ideias que desenvolvem são constitutivas das ideias convencionais que mais tarde desenvolverão, segundo Ferreiro. Há outras suposições fundamentando este livro. Em primeiro lugar, como Ferreiro, acredito que o conhecimento convencional baseia-se em entendimentos anteriores.
Dessa perspectiva, as ideias da criança sobre notações matemáticas podem ser constitutivas de seus entendimentos convencionais posteriores sobre formas mais complexas de notação e sobre matemática em geral. E, como Sinclair, acredito que as ideias das crianças anteriores ao seu entendimento convencional das notações matemáticas fazem sentido no contexto de sua visão da matemática, embora possam parecer ingênuas ou absurdas para os adultos. Além disso, a pesquisa de Ferreiro está profundamente baseada na concepção de Piaget da criança como um sujeito conhecedor que cria e transforma a fim de aprender e compreender. Esse conceito fundamenta o trabalho de Ferreiro e também deste livro. Nesse sentido, a criança que está tentando compreender e aprender notações matemáticas não aceita ou copia simplesmente a informação que recebe de seu meio. Ao contrário disso, a criança faz um esforço ativo e complexo para construir seus próprios entendimentos e suas próprias interpretações. Portanto, o trabalho de Piaget e o de Ferreiro constituem a base teórica deste livro. O foco da pesquisa. A pesquisa sobre a psicologia do desenvolvimento documentou o aumento do senso de número na criança, segundo Kolbe e Whatley, de Heine, Fuson, Hughes, Camus, Steve Kolbe. Durante seus primeiros anos de vida e depois de escolarização, as crianças desenvolvem compreensões a respeito de números e de como eles se relacionam às quantidades, compreensões de como os números podem ser decompostos em unidades e dezenas, as propriedades ordinais e cardinais dos números e o que acontece quando somamos ou subtraímos os números. Conforme desenvolve o senso numérico, as crianças também criam maneiras de representar esse senso numérico e gradualmente se apropriam de sistemas convencionais de notação usados no mundo de seu cotidiano. Tulchinski e Karmiloff-Smith distinguiram duas perspectivas no estudo das notações. O estudo das notações do que elas representam e o estudo das notações em si. Eles chamam a primeira perspectiva de notações como ferramentas referencial comunicativas e a segunda de notações como domínios de conhecimento. Em relação ao que se referem às notações, acredito que elas sempre se referem a alguma coisa, isto é, elas sempre têm algum significado para a pessoa, ainda que esse significado esteja escondido para os outros. Dois exemplos podem esclarecer a diferença entre notações como ferramentas referencial comunicativas e notações como domínios de conhecimento. O estudo de Sinclair exemplifica a primeira perspectiva e a das notações como ferramentas referencial comunicativas. Sinclair apresentou a crianças coleções de objetos e pediu que elas mostrassem com notações quantos objetos havia. Assim, ela se centrou na relação entre as notações das crianças e as quantidades que elas representavam. Em contraste, Lerner e Sadowski estudaram as notações numéricas das crianças como um domínio de conhecimento. Eles se concentraram em números escritos, pedindo às crianças que fizessem comparações sem necessariamente se referirem a coleções externas de objetos. Por exemplo, pediram às crianças que jogassem o jogo de cartas War, no qual as crianças colocam cartas sobre a mesa e aquela que tiver a carta com o número mais alto fica com todas as cartas. O jogador que tiver mais cartas ao final do jogo é o vencedor. As cartas que eles deram às crianças tinham apenas números escritos entre 5 e 31, sem nenhum desenho. Neste livro tratarei de ambas as perspectivas ao que as notações se referem e as anotações como objetos conceituais ou como domínios de conhecimento. Os tipos de notação que focalizarei aqui são notações para sistema numérico, incluindo, entre outros aspectos, o valor posicional e o uso de sinais de pontuação nos números, frações, tabelas de dados, gráficos, vetores, fileiras de números e linguagem natural. Então, esse é um pouquinho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer os 464 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que hora ou outra, por conta de um conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. E mais é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.